Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Freire Tricolor para falar sobre algumas notícias, que aconteceu aí com São Paulo, durante essa semana, final de semana e essa semana. Tá acontecendo muitas coisas aí, então a gente, principalmente em virtude da questão do sorteio da Libertadores, eu trouxe o vídeo anterior, quem não viu pode assistir, tá aí no canal, onde eu falo e trago uma perspectiva de como estão os times, os 3 times que são adversários de São Paulo na Libertadores. Mas vamos trazer algumas notícias aqui para vocês ficarem um pouco mais atualizados sobre o que está acontecendo com São Paulo nesse período aí em que vamos ficar sem jogos até o finalzinho do mês, hoje é dia 19/3, quarta-feira. São Paulo ainda tem mais de 10 dias, tem 10 dias aí de preparação para poder iniciar o Brasileiro, porque estava marcado para o domingo, dia 30, a estreia do São Paulo no Brasileiro, mas a CBF foi e trocou a data do jogo do São Paulo do domingo para o sábado, dia 29. A gente sabe que isso aí é questão de televisão, a readequação de agenda, isso aí é TV. As TVs escolhem o que elas vão transmitir, e aí a CBF vai ter que ir lá e mexer para poder tentar adequar melhor os horários dos jogos. E agora, como só está as finais dos estaduais, então é mais fácil para eles. Inclusive o jogo do Palmeiras, que é Palmeiras e Botafogo, é o primeiro jogo do campeonato aí, na primeira rodada, já é um jogo desse, Palmeiras e Botafogo. Porque o Palmeiras vai jogar a final do Paulista, na quinta-feira. Tomara que perca também. Não é que assim, eu não gosto de nenhum dos dois. Não gosto jamais de Corinthians, não gosto jamais de Palmeiras. Mas pelo fato do roubo que aconteceu e pelo fato de que eles podem ser 4 vezes campeão seguido, então é melhor que eles percam, E eu não quero nem saber, não vou torcer para ninguém, mas espero que eles percam por causa dessas duas situações, mas principalmente por causa do roubo que aconteceu contra o São Paulo, principalmente por causa disso. Então esse jogo estava marcado para o domingo, foi para o sábado agora, às 18h30, pessoal. Vai ser a estreia do São Paulo, vai ser já aí uma oportunidade do Zubeldia mostrar alguma coisa nova, mostrar que ele está decidido, que ele está pronto para poder enfrentar essa temporada aí, porque a gente sabe que é pesado, é muito pesado, essa temporada, porque o Brasileiro tem 38 rodadas, mais todas as rodadas e as partidas da Libertadores e da Copa do Brasil. Então o São Paulo precisa entrar com garra, com força total e se tudo correr bem, pegar essas primeiras rodadas aí, as 10 primeiras rodadas, tem que chegar e ganhar. E olha que vai ser já complicado, porque esse mês agora, mês 4 e mês 5, será realizada a fase de grupos da Libertadores. Então o São Paulo vai ter toda hora intercalado jogo da Libertadores com jogo do Campeonato Brasileiro. Libertadores com Campeonato Brasileiro. Até junho, que aí vai parar para o Super Mundial. Então o São Paulo precisa estar muito bem, precisa recuperar os jogadores que estão machucados, para que o São Paulo entre firme e entre forte nesse Brasileiro. Zubeldia, você sabe que se você começar mal o Brasileiro, você vai rodar. Então você tome vergonha e faça um bom trabalho aí, para que a gente não sofra já no começo desse Brasileiro. Porque o Paulista foi para a semifinal? Foi, mas poderia ter ido até a final, Lógico, teve o roubo, mas o São Paulo poderia ter jogado melhor, poderia ter feito esse jogo em casa, se não fosse a fase inicial ruim, que não conseguiu ficar na frente do Palmeiras na pontuação. Então tem tudo isso daí. Então é com você, Zubeldia. Você sabe que você vai precisar rodar o elenco, você vai ter jogo, isso que eu tô falando, Brasileiro e Libertadores. Os dois são importantíssimos, os dois são muito importantes. Não pode largar mão de um ou de outro. E ainda depois vai intercalar a Copa do Brasil. Não tem conversa, tem muitos jogos e o São Paulo tem que rodar, tem que colocar Rian Francisco para jogar, tem que colocar
o Ferreira para jogar, aquele garoto da base lá que joga bem. Tem que colocar o Negruti para jogar. Tem que colocar os caras para jogar. Tem que colocar o Igão para jogar. Tem que colocar o Yang para jogar. Zubeldia. A gente sabe que o brasileiro é difícil mesmo, é muito complicado, mas todos vão ser difíceis. Todos jogos eliminatórios nas Copas, fora essa fase de grupos, e também o brasileiro é toda hora. Vai ser meio de semana Libertadores, final de semana brasileiro. Meio de semana Libertadores, final de semana brasileiro. Não tem como correr. Desde o início todo mundo já sabia que ia ser assim. Então o São Paulo se classificou na fase de grupos. Beleza, esperou até agora vai entrar e não tem conversa. E a gente vai estar aqui para cobrar em Zubeldia. Cobrar e cobrar muito para que o São Paulo não passe vergonha esse ano. Pelo amor de Deus. A gente tem que lutar pelo título da Copa do Brasil e tem que lutar pelo título da Libertadores. Eu sei que o brasileiro é mais difícil, mas se os outros times têm condições, o São Paulo também tem, desde que bem montado, bem pensado e bem escalado, né? Isso depende muito da comissão técnica. Então vamos ver como vai ser essa temporada. A gente tem muita coisa para falar sobre o São Paulo esse ano. Vamos esperar pelo melhor, mas a gente tem que ter noção de que o São Paulo sempre aqui e ali decepciona a gente, infelizmente, né? Infelizmente. Aí eu quero falar para vocês, pessoal, sobre a fase de grupo da Libertadores agora, que o São Paulo já tem as datas definidas para os jogos. Eu vou falar para vocês, né, para vocês ficarem sabendo. No dia 2 de abril, às 21h30, Tadieres e São Paulo. Vai ser lá fora de casa, São Paulo já vai estrear fora de casa. É um jogo difícil, todo mundo sabe, por mais que o Tadieres está mal no campeonato deles lá, mas é um jogo totalmente difícil, a gente viu ano passado. Vai ser numa quarta-feira. Dia 10/4, né, 10 de abril, às 21h30 também, São Paulo e Alianza Lima, estreia da Libertadores no Morumbis, vai ser numa quinta-feira, né, dia 10/4, então São Paulo, né, já tem que trazer um resultado bom lá da Argentina. Dia 23/4, também às 21h30, Libertad e São Paulo, uma quarta-feira, fora de casa aí, o São Paulo tem que ir nesses 3 jogos. Na verdade, sim, a gente tem que esperar que o São Paulo vença todos, né, gente? Vencer todos os jogos da fase inicial, vencer os 6 jogos. Vamos ver, né? Eu acho que isso é complicado, mas o São Paulo pode fazer isso, com certeza, se for bem escalado e bem gerido, né? Claramente. Dia 6 de maio, né? 6/5, às 19 horas, Alianza Lima e São Paulo, jogo lá fora. O São Paulo tem que vencer, né? A gente vai, lógico, quando for acontecendo os jogos, a gente vai jogo a jogo, mas assim, eu vou falar aqui, eu espero que o São Paulo vença tudo. Vai ser numa terça-feira, hein? Terça-feira, fica ligado. Dia 14 de maio, às 21h30, São Paulo e Libertad, numa quarta-feira. Então o São Paulo tem tudo aí para já estar praticamente classificado, se tudo correr bem. E esse jogo com certeza vai ser o jogo da TV, hein? Numa quarta-feira às 21h30, certeza vai ser o jogo da TV. E no dia 27 de maio, às 19 horas, São Paulo e Tadieres, o jogo de volta contra o Tadieres. Espero que aí o São Paulo já esteja classificado com certeza e em primeiro lugar. Vai ser numa terça-feira também, tá? Então vai ser 2 jogos na quarta, um jogo na quinta e 2 jogos na terça. É isso? Quarta, 2 jogos na quarta, 3 jogos na quarta, 2 jogos um jogo na quinta e 2 na terça. Então, corrigindo aqui, 3 jogos na quarta, 2 jogos na terça-feira e 1 jogo na quinta-feira, né? E com esses horários aí, sempre vai ser 19 horas ou 21h30. Esperamos que o São Paulo vá bem, logicamente, e vou estar cobrando aqui sempre, né? Agora falar sobre as premiações da própria Libertadores, pessoal. Já saiu todas as informações sobre as premiações. Olha o campeão. É lógico que a gente espera que o São Paulo vai ser campeão, mesmo com todas as dificuldades, né? Sabendo que tem times mais fortes que a gente, mas a gente, né? A gente vai esperar que o São Paulo vai ser eliminado, vai perder.
o São Paulo tem time para, se bem gerido, chegar lá, o que vai ser muito difícil, mas tem time para poder fazer isso. Então o campeão vai ganhar 24 milhões de dólares, o que dá 136 milhões na cotação de hoje. Olha a dinheirama que vai ser, hein? 136 milhões de reais. Então a gente tem que mirar as vitórias para poder tentar chegar lá, e um dinheiro desse aí é muito bem-vindo para um time, um clube que está penando aí na fase financeira do São Paulo. Vice-campeão, 7 milhões de dólares, 39,7 milhões de reais. Semifinal, 2,3 milhões de dólares, 13 milhões de reais, e tudo com cotação de hoje, tá, pessoal? Semifinal, quartas de final, 1,7 milhões, dá 9 milhões e 600 mil reais. Oitavas de final, 1 milhão e 1,5 milhão de dólares, 7 milhões,1 de reais. E a fase de grupos, toda a fase de grupos, os 6 jogos, todo mundo já vai receber 17 milhões de reais, que dá 3 milhões de dólares. Todos os times que estão participando. Por isso também que era muito importante o São Paulo ter ido para a fase de grupos diretamente. 3 milhões de dólares, 17 milhões de dólares pelos 6 jogos. E a cada vitória, né? A cada vitória, 330 mil dólares, o que dá 1,7 milhões de reais. Ou seja, se o São Paulo vencer 6, se ele vencesse os 6, aí daria muito mais dinheiro, né? Só nessa fase de grupo. Então, tudo depende só dos jogadores e dos técnicos, né? Outra notícia, pessoal, o Belmonte, né, nessa semana aí, ele afirmou que o São Paulo quer a renovação do contrato do Cédric Soares, né, o lateral português aí, que está jogando bem, que tomou a titularidade do Igor Vinícius, até porque, né, não é tão difícil, né, com um jogador horripilante que é o Igor Vinícius, né, e que vai jogar aí nesse ano. Eu espero que não renovem com ele, diretoria, o contrato dele acaba no final do ano. Não renovem com esse cara, não renovem. Então, o contrato do Cédric está até agora, dia 30 de abril. Então, o São Paulo quer prorrogar até 31/12 desse ano, até o final do ano. Eu acredito que é correto, o São Paulo tem que fazer, lógico. Não pode ser muito caro, logicamente, até porque ele é um jogador que está com um contrato curtíssimo e vai fazer um contrato também curto até o final do ano. Então, o São Paulo vai acertar, na minha opinião, acerta em renovar com o Cédric, até porque, né, deixaram o Moreira embora até hoje. Eu não me conformo, pessoal, não me conformo com o que fizeram com o Moreira. Não me conformo. Até hoje, um garoto aí muito promissor, e o São Paulo deu de mão beijada pro Porto, né? E o Zubeldia fez um treino hoje, né? Treino intenso aí de preparação, porque sábado eles vão jogar, o São Paulo vai jogar contra o São Bernardo num jogo treino, né? Sábado, dia 22/3 agora, e vai ser contra o São Bernardo, né? Às 10 horas no Morumbi. Não, acredito que não vai passar só na TV do São Paulo, né, no YouTube, provavelmente, mas tudo preparação aí para chegar no Brasileiro firme. Vocês sabem que a estreia vai ser contra o Sport, e o São Paulo tem que vencer com toda certeza. E a última notícia, pessoal, é que o Bobadilla e o Ferrarese foram convocados para suas próprias seleções. O Bobadilla, seleção paraguaia, e o Ferrarese, seleção venezuelana, né? Eles já se juntaram às equipes aí das suas seleções e vão participar desses dois amistosos, esses dois jogos da eliminatória da Copa, né? E tomara que eles não se machuquem, né? Porque o Bobadilla se machucou aí num jogo da seleção aí, ficou um tempo fora, né? Mas é bom, olha aí, são os caras que são estrangeiros que estão sendo convocados, e os daqui ninguém é convocado. Mas eu até acho bom que não seja convocado, pelo menos o Dorival não atrapalha a gente, porque a gente iniciar todas essas coisas aí e ter o risco de alguém se lesionar aí seria muito complicado, muito ruim.
Tá certo, pessoal? Essas são as notícias que eu vinha trazer para vocês. Continue acompanhando nosso canal, deixe nos comentários aí o que vocês acham de todas essas informações e a gente segue aqui trazendo os vídeos, trazendo o que acontece com São Paulo até que volte os jogos dia 29 na estreia do Brasileirão. Tá certo? Valeu, obrigado, até mais.